Já de volta com o nosso Manhã da Piedade. Você já sabe, né, que está na hora da nossa catequese, aquele momento tão especial do nosso programa em que aprendemos tanto, né? Temos oportunidade de termos tantos esclarecimentos à nossa disposição na nossa conversa com o Padre Wellington Santos, né? A gente sabe que julho é marcado pelo período das férias escolares e aí muitas famílias aproveitam para descansar, viajar ou mesmo visitar os parentes e amigos, né? Pessoas que moram distantes. Mas este ano, tudo isso está sendo diferente, né, minha gente? Tudo mudou. As famílias estão em casa e seguem acompanhando os filhos que estão assistindo, estão tendo aulas online. E aí, como que nós podemos aproveitar este período mais perto da nossa família, né? Daquelas pessoas que a gente tanto ama, para viver exatamente aqueles momentos especiais, sem deixar também, isso é muito importante, de estarmos na presença de Deus. Pois é, este é o tema, então, da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje com o Padre Wellington Santos, o Padre Wellington que agora assume, né, um novo desafio, uma nova missão na sua vida como sacerdote, né? Ele agora assume como pároco a Igreja Jesus Ressuscitado, que fica no bairro Lindéia, na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Então, antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, sobre a importância de falarmos, de dialogarmos mais com a nossa família, desses momentos em oração, queria que o Padre falasse um pouco para a gente dessa nova missão. Padre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Síria. Obrigado pela acolhida. Bom a gente estar mais uma vez, né, nesse espaço bonito que a gente tem no Manhã da Piedade para falar sobre catequese. E, como você disse, uma nova missão. Paróquia Jesus Ressuscitado no bairro Lindéia, que acolhi como um grande presente de Deus, né? Uma missão, como dito, é bonito quando você diz que é uma nova missão, e de fato é uma nova missão em que vamos enfrentar os desafios por causa da pandemia, é o que está afetando todo mundo, mas indo com um coração muito feliz, né, por estar, né, neste lugar, nessa paróquia, tem 3 comunidades, para poder viver este tempo de evangelização em que nós vamos partilhar a vida ali, na mesa da Eucaristia, na mesa da Palavra, no nosso encontro de irmãos. Então é um tempo bom. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar indo para a Paróquia Jesus Ressuscitado. Tá certo, que Deus ilumine o senhor nessa nova caminhada lá na paróquia, Padre. Amém. Bom, Padre, agora vamos falar então do nosso tema de hoje da catequese, porque as famílias estão em casa neste momento, filhos tendo aulas online, né? Um período que seria de férias, como eu disse lá no início, mas são muitas mudanças este ano devido à pandemia do novo coronavírus, né? Então, às vezes os avós também, às vezes a família é grande, está todo mundo ali em casa, principalmente os idosos, devem ficar sempre em casa, evitar sair o máximo possível, não é? Como que essas pessoas podem aproveitar melhor esse momento para criar momentos mesmo, né? Aqueles momentos que marcam a gente para a vida toda, momentos especiais com a família. Como que esse período pode ser aproveitado para criar estes momentos? Trazer esse tema, Síria, neste momento é interessantíssimo. A gente até já conversou, porque julho, de fato, é mês das férias, é o tempo que as crianças estão mais em casa e, às vezes, alguns dos pais estão de férias. Só que agora a gente está vivendo um tempo completamente diferente, em que as pessoas, vamos falar assim, elas foram obrigadas a ir para dentro de casa. E nós tínhamos um modo de vida em que a gente passava pouquíssimo tempo em casa por causa das nossas muitas atividades do trabalho, escolares, dos passeios que a gente fazia, né? Sempre que a gente queria um momento de lazer, a gente buscava algum lugar para poder ir, para poder visitar. E quando chega esse momento, então, de pandemia, de quarentena, em que a gente volta para dentro de casa, aí a gente vai enfrentar um desafio enorme, primeiro dentro de nós, para conseguir viver a paz e a harmonia, viver esse amor que é próprio do ser família dentro de casa. Aí, quando diz, a gente precisa aproveitar, e de fato, como que a gente vai aproveitar esses momentos que a pandemia agora nos oferece? Porque a gente ir para o vitimismo, para lamentar tudo o que acontece, não é a melhor escolha, porque é algo que a gente não consegue mudar assim, ó, de uma hora para outra. Então é preciso mudar uma disposição interna. Aí vale a gente trazer até como reflexão, assim, olha, porque acontece muitas vezes nas famílias da gente ser muito educado, a gente ser muito acolhedor, a gente
ser muito conversador com quem é de fora. E dentro de casa, quase que a gente não partilha as coisas da vida. Então, as famílias agora são chamadas a reaprender o jeito de verdade de ser um com o outro. Né? De pai, de mãe, de filhos, avós, como dito, né? Os tios, todos que estão ali, né, dentro desse núcleo familiar. A gente precisa reaprender e buscar, de verdade, ressignificar o prazer de estar dentro de casa, o prazer de estar com as famílias, aí independente da condição social que a gente tem. Né? Porque a gente vai entender também que às vezes tem algumas situações de pessoas, de casas, que é difícil de viver, né, essa proximidade. Mas como é importante para a gente trabalhar esses laços familiares de forma a nos alimentar por toda a vida. Aí vencer até mesmo, por exemplo, muitas famílias têm filhos que não conversam há anos. Exatamente. Olha a necessidade que a gente tem de reaprender o nosso papel dentro de casa, para a gente aproveitar bem este tempo, né? Como, né, você coloca na sua reflexão, é interessantíssimo, a gente precisa aproveitar, então eu preciso reaprender, aí eu preciso de um esforço maior, porque eu não estava acostumado a ficar dentro de casa, eu ficava fora trabalhando, nas outras atividades quase que o dia inteiro, a casa era para dormir, aí agora eu preciso ressignificar toda essa história. E ressignificar também o comportamento com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, a forma de tratar, né, padre? Porque o que a gente via muito também, devido a tanta correria, a tanto estresse, trabalho, né, as mulheres, os homens, questões domésticas para resolver, quem tem filhos também, auxiliar os filhos, acompanhá-los aí nas questões ligadas ao colégio, à escola, é que às vezes as pessoas elas se dedicavam tanto ao trabalho, a questões externas, como o senhor bem colocou, e quando chegavam em casa, elas se fechavam. Às vezes não tinha aquele momento, não tinha aquele momento de diálogo, de troca, e às vezes até o contrário, né? Chegava em casa a pessoa brava, a pessoa chateada com algo que aconteceu no trabalho, isso acabava também gerando intrigas e brigas, né? Esse é um momento também para refletir sobre isso. É verdade, é momento da gente trazer isso tudo para a nossa reflexão agora. Porque eu disse uma coisa que é muito real. A gente, por exemplo, para convivência, a gente convive bem demais com quem é de fora. Quando chega dentro de casa, muda tudo. Aí parece que a gente cria uma tromba de elefante lá e não conversa com ninguém. Ou quando conversa, já conversa todo armado e começam esses conflitos, né, que você bem disse. Aí é importante a gente entender isso que nos afeta, para a gente poder buscar ferramentas para trabalhar isso. Como é que eu vou buscar trazer essa harmonia para dentro da minha casa? E pensar, a gente já está, não sei nem há quantos dias, mas quase 4 meses de pandemia, Isso, 3 sim. meses. Isso mesmo. E a gente deve estar assim, num momento já extremo. Eu falo que eu sinto também, né, a gente, diante disso tudo que a gente está vivendo, a gente vai chegando no limite. E é nessas horas que a gente tem que buscar força em Deus, na oração, né, alimentar a fé e essa humanidade que existe dentro de nós, para a gente poder viver em paz, em harmonia, né, com os nossos familiares, tentando vencer os conflitos com diálogo, né, que é importantíssimo, e você disse. E às vezes esse diálogo é muito comprometido. É muito bom conversar com quem é de fora, mas dentro de casa eu não consigo estabelecer o mínimo de diálogo. Aí eu preciso rever posturas. A pandemia está nos exigindo rever tudo na nossa história, né? Da humanidade, mas também a pessoal. Então é preciso a gente parar, né, para mudar essa percepção da minha casa como esse lugar de acolhida mesmo. É o lugar de estar com as pessoas que mais vão me amar e me acolher, independente da situação que for. É ali que eu vou encontrar, né, esse descanso necessário. Essa boa convivência com a família, como o senhor disse, esses momentos especiais de troca, de diálogos, eles também são importantes, padre, para o bem-estar da nossa alma? Nós podemos falar isso? Podemos, porque a gente precisa ter, assim, olha, todo o ambiente harmonizado para que internamente a gente consiga trazer essa harmonia. Se há descompasso, por exemplo, interno, eu vou desregular totalmente a convivência ao meu redor, né, no que é externo. Da mesma forma, se há um descompasso na minha vida social, no círculo familiar, isso vai ser introjetado, a gente vai levar isso para a nossa percepção interior. Então é preciso essa harmonia. Aí isso é próprio da humanidade, não é um esforço extraordinário ou é algo que a gente está sendo obrigado a fazer que não é nosso. Isso é totalmente nosso. Isso é do humano.
né? A gente buscar trazer essa harmonia interior para poder a gente viver em paz também nos ambientes onde a gente está. Aí isso traz uma leveza, né, para a nossa interioridade, porque a gente vai começar a perceber como é bom a gente viver em paz. Paz aqui no sentido shalom, no sentido hebraico mesmo da palavra, que é serenidade, tranquilidade, leveza, um modo de vida, né, que é o que a gente tem que buscar, né, como meta para cada um de nós. Agora, esses momentos que estamos vivendo, o senhor acredita que também eles serão responsáveis por trazer mais equilíbrio para as nossas vidas em termos de valores, em termos de convivência? Eu digo isso porque o senhor falava exatamente agora, né? Às vezes a pessoa conversa mais com quem é de fora, dá mais atenção para questões externas do que para quem está ali do seu lado o tempo inteiro e para quem te ama tanto dentro da sua casa. Então, depois que passar isso tudo, a gente acredita que seja em breve, né? O senhor acredita que isso tudo que está acontecendo nesse momento vai trazer mais equilíbrio para esse tipo de relação do ser humano, para ele ter mais tempo para se dedicar mais para a família? Então, é a oportunidade que a gente tem, mas algo bonito que tem na nossa humanidade, que é o livre-arbítrio, né? As nossas escolhas. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, para a gente até entender, né, como isso toca a nossa vida. Por existir essa realidade, isso tudo vai depender das nossas escolhas. Por exemplo, a pandemia ela evidenciou as crises todas. A gente está vendo crise em todas as ordens, né? No nível social, político, pessoal. Aí vai agora exigir respostas. Aí depende das respostas que a gente vai dar. Se eu buscar respostas com instrumentais de humanismo mesmo, que existe dentro de nós, buscando valorizar a nossa humanidade, aí a gente vai alcançar esse bem-estar aí, né, como você bem refletiu. Isso a gente alcança quando nós de verdade escolhermos fazer esse caminho. Vai ser fácil? Para alguns pode ser, mas normalmente é um caminho árduo. A humanidade, a vida é difícil, né? A vida é esse caminho que a gente precisa a todo instante nos empenhar. Então é a abertura para isso, é o querer a gente viver essa harmonia e lutar para fazer com que isso aconteça na nossa vida. Padre Wellington, como que a gente pode viver esses momentos, passar por tudo isso, mas sempre ali, na presença de Deus? Quais são as nossas atitudes diárias, né, que podem refletir esse interesse, essa necessidade da presença de Deus em nossos lares? Olha, ajuda muito quando a gente traz para nós a percepção de que Deus está sempre conosco. É uma frase que sempre digo até mesmo para mim, que a gente enfrenta cruzes. Né, a nossa vivência é cíclica, a gente tem as tristezas e as alegrias, isso vai nos tocando ao longo da nossa vida. E enfrentamos cruzes, mas a gente que é cristão, a gente que tem alimentando a fé dentro de nós, a gente tem que ter essa percepção que depois da cruz sempre vem a ressurreição. Então, quando nós nos mantemos fiéis, dóceis a Jesus, mesmo diante das nossas cruzes, como foi Jesus carregando a sua própria cruz, nós vamos experimentar a alegria da ressurreição. Se eu começo a lutar com essa cruz, aí nisso eu estou querendo dizer lutar contra Deus, dizendo que Deus nos abandonou nesses momentos, eu vou me afastando cada vez mais dele. Então é buscar essa tranquilidade, de a gente perceber que a gente não está sozinho. Né? Mesmo enfrentando cruz, lembrar de Jesus que carregou uma pesada cruz, depois da cruz sempre vem a ressurreição. Aí essa esperança nos ajuda a passar pelos momentos críticos que a gente está enfrentando, principalmente agora, né, neste tempo de pandemia. Em momentos difíceis, Deus está lá conosco sim. Às vezes as pessoas se desesperam, né, Padre? Esquecem disso, né? Ele está lá nos amparando sempre. Agora, Padre, famílias com crianças em casa neste período, né? Eu tenho ouvido de muitos pais que está sendo difícil manter, principalmente crianças menores, né, em casa, porque elas não conseguem tanto se adaptar à rotina de assistir às aulas online, de interação com os coleguinhas. Então, eu vejo esses pais numa luta diária, buscando alternativas de entretenimento para essas crianças dentro de casa, né? Buscando brincadeiras, formas diversas de leituras, jogos, músicas, enfim. Não seria este um momento ideal também, que às vezes os pais esquecem, de trabalhar o lado espiritual, de inserir o ensinamento das coisas de Deus aí para esses pequenos?
Exatamente, Cília. É essa oportunidade da gente cultivar os valores cristãos. Quando a gente vai olhar a vida dos santos, muitos, uma grande parte, o que impulsionou que aquele start inicial ali para começar uma vida de santidade era a sólida formação cristã que as famílias tinham, mesmo ricas ou pobres. Isso sempre marcava a vida dos santos. Então, quando a gente traz isso para este tempo que a gente está vivendo, você fez uma reflexão interessantíssima aí. Olha, como é que a gente faz para poder adaptar a este tempo, especialmente com as crianças, essas aulas online, que realmente são difíceis. Eu tive algumas esse semestre. Não é fácil. Mas, não é não. Mas é de pensar assim, olha, todo processo de adaptação, ele é doloroso. Né? Se a gente muda de casa, por exemplo, ou muda de emprego, muda de escola, né? O que a gente muda, a gente está acostumado com uma realidade e muda, a adaptação ela é sempre exigente e algumas vezes é dolorosa. A gente está vivendo isso agora, a gente está num processo de adaptação, a gente não estava acostumado com essas aulas online, os pais não estavam acostumados com as crianças o tempo todo dentro de casa, sem poder sair. Quem mora em apartamento, então, veja a dificuldade que deve ser. Mas é preciso a gente, assim, olha, diante dessa fase de adaptação, buscar mecanismos, ferramentas criativas, porque agora é hora da criatividade para a gente superar isso, porque a gente está falando muito do novo normal. Daqui a pouco nós vamos nos adaptar a esse novo jeito de ser, né? E isso vai se tornar rotina. Aí a gente vai perceber, olha, nem era tão difícil quanto a gente acha que é. Então é importante a gente continuar perseverando. Se a gente desistir, aí eu não vou conseguir me adaptar, né, ao lugar, ao modo de ser que agora, né, nós temos que aprender. Padre, eu gostaria, para finalizar a nossa conversa hoje, que o senhor falasse sobre o segundo mandamento, né? Guardar domingos e festas de guarda, e a importância das celebrações aos domingos neste momento de pandemia, porque às vezes as pessoas vão nos assistir e falar, mas né, tá difícil, às vezes ir à missa, minha mãe é mais idosa, minha avó, enfim, mas as pessoas também podem fazer isso de casa, se for o caso, acompanhando aqui as celebrações pela TV Horizonte, né? Isso. É até bom dizer, porque assim, olha, pelo nosso catecismo, até o Papa já nos lembrou, olha, a gente não pode fazer a confissão agora, existe a forma de fazer a confissão até a gente poder voltar a atender normalmente, mas existem caminhos para a gente continuar mantendo a nossa experiência de fé sem deixar de cumprir esses preceitos que a gente tem. Aí a missa, né? Tem muitos lugares que as paróquias ainda estão fechadas. Sim. E tem muitas pessoas do grupo de risco que não podem participar. Participem das missas transmitidas. Ali é oferecido o tempo da oração, né, para comunhão espiritual. Não é a mesma coisa porque realmente a gente sente falta, né, da presença da comunidade. Mas é válido da mesma forma. Nós estamos num tempo extraordinário. Então, dentro dessa realidade, como se fosse um período de guerra, isso é legítimo. Então, a gente parar no domingo, junto com a família, para participar da missa na TV Horizonte, que são transmitidas, né, às 8 da manhã e às 3 horas da tarde, a gente vai estar cumprindo esse preceito e fazendo aí o guardar, manter o segundo mandamento, né? A gente vai respeitar o segundo mandamento. Então, de fato, é importante as famílias participarem e guardarem esse preceito. Tá certo, Padre Wellington. Muito obrigada mais uma vez pelas reflexões e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, seja forte abraço para todos que nos acompanham, né? A bênção de Deus para fecundar em vida e coração. Amém, Padre. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar de eleições municipais de 2020. Este ano as eleições vão ser em novembro. Eu volto já.